pessoal, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a mais uma review de Watchmen. Hoje a gente tá aqui pra falar do terceiro episódio dessa primeira temporada, She Was Killed by Space Junk. E antes da gente começar, não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e acionar as notificações para acompanhar o restante dos reviews da temporada de Watchmen aqui no canal, de nos seguir nas redes sociais e de deixar os seus comentários aqui embaixo. Se a gente tiver bastante teorias, a gente vai fazer um vídeo, mas a gente não tá tendo muitas teorias, é bom de só discutir o que tá acontecendo. Muito legal, inclusive, as discussões que a gente tá tendo, porque o que a gente conversa aqui inicialmente é uma conversa pós-episódio, então muitas vezes a gente não tem todas as respostas, mas tem muita gente que vai atrás, busca, pesquisa o que aconteceu no episódio, depois traz pra gente nos comentários pra gente complementar as informações. Então é bem interessante, tem muita informação correndo por fora dessa história principal, principalmente no site que a HBO lançou e que dá uma atualizada naquilo que está acontecendo, e uma delas hoje a gente ficou sabendo que era a história do que aconteceu com a Sally e, enfim, o que aconteceu com ela, com a Silk Spectre pós os eventos de Watchmen, e o que está acontecendo com o Coruja, né? A gente ficou sabendo que ele está preso, e segundo aquela história desse site, ele foi preso em 95 junto com ela, quando eles estavam tentando impedir um crime, e como a gente viu hoje, mascarados não são permitidos em todo o resto dos Estados Unidos. E como a gente também viu hoje, a questão dos policiais estarem mascarados é uma coisa em Tulsa, não é no país inteiro, é em Tulsa, por causa justamente daquilo que aconteceu naquela noite de véspera de Natal, que a gente viu no episódio anterior. Aquilo aconteceu e aquilo ocasionou um ato de proteção aos policiais, porque era o único jeito das pessoas quererem ser policiais. Que foi criado pelo John Kinney, que é o cara que tá criando ser o novo presidente dos Estados Unidos. Então, bem interessante a forma como agora a gente tá de uma forma muito não explicativa, não muito entediante a forma como eles contam isso, mas de uma forma muito natural com o desenvolvimento do roteiro. Então acho que finalmente a gente teve algumas respostas bem grossas em relação a isso. E eu só quero destacar que a mulher do Judd cuidava da campanha do John Keane. Então a gente já tava conversando no episódio passado se o Judd tinha alguma coisa a ver com a White Knight. Sim. Então talvez o John Keane tenha algo a ver com a White Knight, porque daí fazendo esse ato de botar as máscaras nos policiais, protegendo os policiais e mantendo a paz por 3 anos, que isso catapulta ele pra presidência e pro lugar que ele quer. Sim. Então talvez venha daí. E talvez também de que forma isso pode de alguma forma se refletir num governo federal dele, né? Porque se a gente parar pra pensar bem, os mascarados se proliferaram com muita força durante o governo do Nixon nos eventos do Watchmen original. Então ali não havia uma repressão aos vigilantes, eles podiam fazer o que eles bem entendiam e era isso que estava acontecendo basicamente. Tanto é que a gente tem esses exageros por parte do comediante, todos esses, e aí nesse momento que entra o Redford, meio que eles banem e dão uma parada nisso aí, porque tava começando a sair de controle mesmo e eles viram que seria melhor assim. E a gente também começa a ver que tá tudo revolvendo ao redor dessa história, dessa cidade e das coisas que aconteceram nessa cidade, assim, bem como essa nova política da polícia de ser extremamente marginalizar completamente a população para tentar tirar as respostas que eles precisam. Que era aquilo que a gente estava discutindo na outra vez, do que está acontecendo agora, nesse momento, na cidade, e das coisas, da forma como isso está fomentando ainda mais esse barril de pólvora prestes a explodir novamente. Tanto que a gente vê quando eles estão sendo ousados, mandando um homem-bomba pro funeral do Judd, com aquele monte de policial ali, levando a cabo as ameaças que eles fazem. Sim. Porque daí a gente conhece a Lori, que é uma agente do FBI, que costumava ser uma vigilante, e ela virou completamente 360, não é? Ela virou 180, e agora ela prende vigilantes numa força anti-vigilante do FBI. Ela é a antiga namorada do Dr. Manhattan, que a gente vê no Watchmen original. Sim, a nova Silk Spectre, no caso. E faz completo sentido ela achar que os vigilantes são um bando de perdedores,
depois de tudo que ela passou na mão deles, sendo vigilante, descobrindo que o pai dela era um estuprador, que o namorado dela não tá nem aí cagando pra todo mundo. E tudo isso que ela teve... Tudo que ela foi apresentada durante a infância e juventude dela. Então ela virou essa mulher, digamos, amarga, mas com motivos para ser do jeito que ela é. E mostrando que ela... Que todas as tentativas que eles fazem de encobrir as coisas em Tulsa, os detetives, a Angela, os outros detetives, cai por água abaixo quando entra alguém de fora. Porque eles não estão escondendo tão bem as coisas quanto eles imaginam. Mas é que ela também tá tem... ali pra cavocar. Sim, mas ela tem um dom acima dos outros, né? Não é todo mundo que vai só chegar lá e vai descobrir o que tá acontecendo. Ela tem ela é muito mais inteligente, ela é uma pessoa extremamente... Como a gente pôde ver no Watchmen original, ela tinha um poder de dedução bem grande, tanto é que ela era uma excelente vigilante na época dela, é uma das mais famosas que tinha. E é interessante ver que mesmo ela tendo todo esse passado com o pai dela, quando ela descobre que o comediante era o pai dela, ela assume o nome dele como o nome dela. Então ela se torna Laura Blaine, que é o nome do comediante. E aí, ela assumindo esse manto, quando ela é presa em 95 com o Coruja, ela se renomeia, ela tá atuando como nova comediante. Então ela meio que abraça assim o manto do pai dela mesmo, tudo aquilo acontecendo, e mesmo, sabe, tipo, pelo fato de ela ter essa consciência de quem ele era, ela meio que aceita ele e acaba... E a gente acaba vendo também como de que forma o relacionamento do Dr. Manhattan e a forma como ele abandona ela ainda machucam ela. E da mesma forma como ela e o Coruja só conseguiam se excitar quando eles iam fazer alguma coisa de vigilantes fora dali, quando ela vai transar com o fanboyzinho que ela levou junto, ele tem que transar de máscara, porque ela queria que ele fizesse isso. Achei alguns toques interessantes, alguns nods originais. E é interessante também que outro pedaço de world building que a gente conheceu é que eles montaram essas cabines azuis, que são cabines em que as pessoas entram pra mandar mensagens pro Dr. Manhattan em Marte, porque o Dr. Manhattan é Deus. Como ela bem diz na piada que ela contou pra ele é um deus, o deus azul. E daí é ainda mais melancólico quando ela tá falando isso com ele, porque todo mundo aqui acha que você ainda se importa, e na verdade ele não se importa. Não, ele tá em outro planeta ponderando sobre, sei lá, a existência que seja, ninguém sabe o que exatamente ele tá fazendo, e todo mundo lá embaixo achando que ele tá cuidando, que ele tá olhando por eles, que ele tá protegendo a Terra. E não tem nada disso. Então, mas eu achei muito legal essa ideia da cabine, porque tipo, é uma coisa que... Essa ideia que as pessoas têm, essa necessidade que as pessoas têm de conversar com Deus, falar com Deus. Então, tipo, ele realmente tá falando com Deus. Em 40 segundos tua oração vai chegar a ele. Ele vai ouvir, vai te ignorar, mas ele tá ouvindo tua oração realmente. Tipo, pelo menos tá recebendo essa mensagem de alguma forma. E achei muito massa. E achei que ela meio que teve um sinal divino no final ali, né? De alguma forma, né? O que isso significa... Se ele pretende voltar, se ele ouviu ela, qual é a ideia de por que agora isso comoveu ele. Mas o carro caindo no final ali, eu acho que foi o nod pra dizer, não, acho que vamos ter um pouquinho mais de Dr. Manhattan nessa história. E eu achei também meio estranho ele talvez não explorar essa questão da adoração ao Dr. Manhattan virar uma religião. Porque eu consigo ver isso acontecendo. Porque o Dr. Manhattan é literalmente um deus. Sim. E é um deus que as pessoas viram, que as pessoas veem, que as pessoas sabem que existe. Então faz sentido uma religião ser criada em volta dele. Então eu queria ver isso ser explorado, porque isso ia ser bastante interessante nesse mundo que ele tá construindo. Talvez a gente veja alguma coisa nos próximos episódios, mas eu acho que o fato de a gente tá focando nesse... E aí tem uma coisa que o pessoal... Tem muita gente reclamando, eu não acho, eu acho que é uma boa ideia trabalhar nisso. De ser um microcosmo do que tá acontecendo em Tulsa, então é isso que a gente tá focando nessa história pra tentar mostrar um ambiente maior do que esse mundo se tornou pós tudo que aconteceu nos outros eventos de Watchmen. Mas é que também a gente tem que levar em consideração que o original é sobre o fim do mundo, sobre a possibilidade de uma guerra nuclear onde tudo vai acabar, e aí pra tentar resolver isso, um cara decide jogar um alien no meio de tudo, que é como eles comentam ali, e esse alien no meio de tudo faz com que milhões de pessoas morram, mas as pessoas fiquem em paz umas com as outras. Então, aumentar esse escopo para uma nova história, eu acho que é ser tentar repetir uma coisa forçada. E eu vejo
o fato da série ser focada em Tulsa, a segunda temporada de Leftovers, onde a gente pega todo o microcosmo de todo mundo que aconteceu e a gente foca em uma cidade só, como foi na segunda temporada de Leftovers, pra tentar explorar melhor os personagens, como isso de que forma isso afeta eles e construir um mundo ao redor disso. Porque eu não acho que é um demérito. Nesse comparativo nós temos duas coisas, os conduítes, sabe? Sim. Em Leftovers nós temos a segunda temporada que eles vão pra essa cidade, e essa cidade é importante porque ninguém lá sumiu. Sim. Então por isso que essa cidade é importante pra trama. Uma coisa fora do comum Sim. aconteceu ali, por isso que essa cidade é importante pra essa história. E em Tulsa aconteceu uma coisa importante, uma coisa radical, e é do estado de onde vem o senador que implementou essa coisa radical e que quer trazer isso pro resto do país. Uhum. Então por isso que eu acho que tem muito mais nessa história a ver com o senador, tem muito mais parte nessa história que a gente tá vendo do que a gente imagina. Sim, com certeza. Tipo, o que vai acontecer? Só que as pessoas trazem isso como um demérito. Eu não vejo como um demérito o fato de ser uma cidade, porque, mas não é um escopo tão grandioso. Tudo bem, mas é que tu tem que entender que, tipo, são mídias diferentes e que tu tá tentando contar uma outra história sobre um mundo que passou adiante, que ele não tem mais esse perigo de um risco mundial, mas ele tá tendo um problema que pode se alastrar e se tornar um problema naquele país inteiro. Então, eu acho que por isso que funciona tão bem essa história, porque ela se foca em contar sobre isso que tá acontecendo ali. E agora a gente vai ter que ver, principalmente, se a Angela vai se juntar com a Lori, ou se ela vai continuar tentando esconder as coisas dela e trabalhar a investigação paralela dela, tentando esconder o passado do Judd. Sim. Pra Lori não descobrir e mesmo que seja uma coisa horrível que ele tenha feito, não denegrir a imagem dele, porque isso seria pior pro quadro maior do que... Pois é, eu não sei por que ela também tá escondendo isso. Não pois é, claro. Porque a gente descobre que aparentemente a Angela se livrou da roupa do Ku Klux Klan que tinha no compartimento secreto do Judd, e eu quero saber por que ela faria isso, o que levaria ela junto, né? a fazer isso. Tudo bem que ela gosta muito dele, que ele esteve do lado dela, foi um dos poucos sobreviventes da White Knight, mas tipo, ela como uma mulher negra, eu não consigo imaginar por que ela faria isso. Por que ela faria isso? Talvez pra poupar a mulher, de quem ela também era amiga. Talvez justamente por causa disso. Pra que a imagem dele não fosse denegrida e que isso não fosse uma extensão da polícia. E também porque ela tá tentando meio que encobrir tudo que aconteceu relativo ao fato pra que eles continuem achando que é a 7ª Cavalaria. Porque ela não quer que desviem o foco e comecem a focar nisso que ela tá investigando sozinha. Ela quer manter a investigação só ela fazendo. Talvez, porque no momento que eles veem que ele era da Ku Klux Klan, eles podem pensar, então talvez não foi a 7ª Cavalaria. Se ele era um supremacista branco, provavelmente não foi a cavalaria que fez isso, foi outra pessoa. Quem? E aí eles iam começar a ir pra esse outro lado. Então ela tá tentando esconder também pra manter a investigação dela. Só que agora foi pelo ralo, né? Porque a Lori já viu as rodas de cadeira de roda ali, e agora ela vai fuçar até ela encontrar o Will. Com certeza. E ela vai descobrir que o Will é avô dela, e aí vai virar uma bola de neve. Sim. E uma das coisas também que eu achei bem legal em relação a toda essa história desse episódio também foi a forma como eles estão lidando com o Adrian Veidt, que me lembrou muito, e eu acho que a cena que mostra a caveira cruzada com os ossos cruzados, me lembrou The Tales of the Black Frighter, que é a história paralela que tem no Watchmen, conforme tu vai lendo. Tem um garotinho que tá lendo os gibis no Watchmen original, e esses gibis que ele tá lendo contam a história de um cara que naufraga num barco, e esse barco vai parar numa... ele tem que fazer um barco de corpos e tentar sobreviver com esse barco de corpos e assim por diante, e é uma história extremamente bizarra que complementa muito bem a história do Watchmen original. Então essa história do vai estar sendo tratada como uma história paralela que se complementa com a original, utilizando alguns elementos daquilo e ao mesmo tempo completamente estapafúrdia, né? Porque o que ele tá querendo fazer afinal? Aparentemente fugir. Porque de acordo com a carta, ele tá querendo se livrar do cativeiro. Exatamente, que ele mesmo se autoimpôs. Não sei se ele mesmo se autoimpôs. Pelo que ele diz assim, quando você chegou até aqui pra gente, então parece entender. E é interessante porque aquele xerife que tá com ele, guarda florestal, tem uma pinta muito daqueles filmes que eles estavam assistindo no começo no começo da temporada passada. No começo da temporada, do episódio passado. Começo dessa temporada, aquele filme que eles estavam assistindo que tinha os xerifes, tem búfalos ali, então parece que se passa no passado.
mas não é bem o passado, porque tem máquina de escrever, tem tudo ali, tecnologia normal. Não é o passado. Não, com certeza não, mas senão é muito estranho. Senão ele não estaria querendo fugir pra fora da atmosfera. Porque pro Dr. Phillips ficar todo congelado, ele teria que ter sido jogado pra fora da atmosfera. Pois é, provavelmente ele tá talvez em Marte mesmo. Ele tá... Teorias de que ele está realmente em outro planeta. Sim. E ele tá em outro planeta prisioneiro. Por isso que ele fica vivendo o mesmo dia de novo, e só é rodar... Só tem as mesmas pessoas em volta dele. E parece... Quando começou a parte do Adrian Veidt nesse episódio, eu fiquei pensando que talvez ele tivesse tão fixado com a questão do Dr. Manhattan, dele fazer a peça do Dr. Manhattan, porque ele quer brincar de Deus. Só que ele nunca vai ser um deus que nem o Manhattan. Sim. Então ele fica brincando de Deus no próprio cosmos dele. Só que daí, esse episódio me fez pensar que não, ele só faz essas coisas porque ele está extremamente entediado. Ele não tem nada mais que fazer, porque ele não tem contato com mais ninguém, contato com a Terra, contato com nada, ele tá preso ali sem nada pra fazer. E pra criar talvez a saída, para ele poder sair dali, ele teria que ter mais materiais pra poder criar materiais mais resistentes que poderiam fazer ele conseguir passar pra esse outro lado. E essa parte toda me lembrou muito Legion. Esse episódio todo me fez toda a ligação com Legion, assim. O fato de ter a personagem que faz a Melanie como Laurie, isso já ajudou bastante, mas toda essa parte meio abstrata, meio bizarra do Veidt, e toda a forma como esse episódio se desenvolveu, com a questão de ela falando com Deus, e essas coisas bizarras acontecendo no final, me deram essa ligação com Legion, que era uma série que eu esperei, que eu não esperava que eu ia ver reprisada em Watchmen no final do ano, assim. Então foi muito delicioso ver que tem uma série tão bizarra que nem aquela, e uma série tão questionadora, tão louca que nem ela, assim, que tá pegando esses elementos conhecidos e trabalhando eles de uma forma completamente original e diferente, e dando esse gostinho de dá pra fazer uma coisa diferente, dá pra fazer uma coisa nova. Outra teoria também, como a gente viu no começo, a Laurie falando que o Peter, eu acho que falou que o Adrian Veidt vendeu a companhia dele. Sim, Talvez ele tenha mesmo se autoconfinado ali, talvez ele tenha comprado alguma coisa, algum lugar, uma passagem, uma locação em algum lugar, porque ele achou que ele não fosse precisar ou querer mais nada além daquilo. Só que agora cansou. Começou a ficar impaciente, cansou, porque ele e agora ele assinou um contrato em que ele não poderia sair dali, e agora ele quer sair dali contra o contrato que ele mesmo assinou. Exatamente. E aquela roupa dele é muito bizarra também, muito patética, assim. É a roupa original dele, não é nem a roupa da segunda parte do Watchmen, né? É a parte quando ele refundou os Minutemen na primeira vez, que deu tudo errado e que fez ele pensar nessa ideia de fazer aquele lance da explosão do alienígena e criar tudo aquilo. Então, até isso eles fizeram. Ele tá se preparando agora pra Caçada Noturna. Vamos ver o que ele vai aprontar no próximo. Achei genial a cena, como ele escrevendo a carta com a clone amiga dele lá. Mas enfim, é uma parte completamente nada a ver, mas que tá muito interessante também, de querer saber, deixa curioso pra saber o que vai acontecer. Vamos ver se isso vai mesmo se juntar com a história principal. Eu tô achando que talvez não, que seja só tipo um interlúdio, sabe, pra gente... Não, acho que de alguma forma vai afetar. Acho que vai ter alguma coisa assim, de alguma forma vai ter alguma coisa pra pagar isso aí. Eu não sei se eu quero ou se eu não quero. Não, mas eu quero. Ainda tô em cima do muro se eu quero que a parte do Adrian Veidt seja só um interlúdio. Vai ser muito divertido. jogado. Mas eu acho que vai ser muito jogado. Acho que vai ter alguma ligação mais adiante ali, mas vai ser aquilo que acontece assim normalmente, acontece na própria história do Watchmen também, que é tu vê vários elementos, mas eles fazem sentido só no final, quando fecha o círculo. Então vamos ter que esperar pra ver. Provavelmente, aí a gente vai conseguir entender o que tá acontecendo. Uma outra coisa também, a gente viu reprisar mais uma vez um capítulo de Watchmen, da Watchmen original nessa daqui, que é o enterro do nosso personagem que morreu, assim como o comediante morre no primeiro capítulo de Watchmen. A gente teve o Judd morrendo e agora a gente teve o Judd enterrado, só que a dele, claro, serviu pra um propósito maior, que foi proteger eles quando eles jogaram lá. E pra destruir as provas que a Laurie precisava, porque ela ia desenterrar o corpo, porque nunca foi feito um exame toxicológico nele. Tem mais obviamente, isso ainda. Porque eles sabiam que ele tava cheirando muitas cocaína naquele dia, então preferiram evitar. Vamos ver como é que vai ser o conflito da Laurie com esses outros mascarados, e de que forma isso vai influenciar. Porque uma coisa que a gente não falou foi sobre a conversa que ela teve com a Angela, onde ela solta a pérola de qual é a diferença entre os policiais mascarados e os vigilantes, e ela diz, não sei, e ela... Pois é, porque não tem diferença.
Não tem diferença. Eu acho que a maior diferença é na questão policial, deles não conseguirem usar as armas sem aprovação, sabe? Eles não andam armados ao léu, assim. A Bangu, o que não dizem se isso é uma coisa a nível de país, a nível de estado, a nível de cidade. Sim. Só a gente viu naquela cena do primeiro episódio. E daí o Judd liberando as armas, é que a gente não viu eles usarem as armas e as 24 horas já acabaram. Verdade. Sabe, então... Como é que a Laurie tinha uma arma mesmo... Porque ela é do FBI? Mas ela entregou a arma. Ela tinha outra arma, obviamente. Pois é, deve ser Porque isso. ela sabia que podia dar merda. Uhum. Então ela tava preparada. Enfim, foi um ótimo episódio. Gostei também, principalmente da abertura também, que a gente quase não falou, mas foi muito massa de ver a captura de um cara imitando o Batman, então valeu a pena já por causa disso. E o tic-tac, durante a eulogia da Angela, que já tava determinando que ia acontecer uma coisa muito tensa. Desgraçando. A gente já sabe agora que quando começa o tic-tac é porque alguém vai morrer. Ou a cavalaria tá fazendo alguma coisa. Alguém vai morrer, porque alguém morreu ali também. O Homem-Bomba morreu. Isso aí, então, gente. Essa foi a nossa review do terceiro episódio de Watchmen. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, de se inscrever no canal e acionar o sininho pra continuar acompanhando as nossas reviews e muitas outras. A próxima na lista é de His Dark Materials, que estreia nesta semana. Então, acompanha aqui com a gente. E nos sigam nas redes sociais, nós temos página e grupo no Facebook e perfis pessoais e do canal no Insta e no Twitter. Para finalizar, não esquece de entrar no nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar com a partir de R$1 por mês, tá bom? Até a próxima!